Um outro fato que muda a configuração política do estado de Sergipe. Direto de Brasília, eu tenho o advogado Fabiano Feitosa. Doutor Fabiano, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Meu caro Fabiano Feitosa, ontem um julgamento aí no Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato da deputada estadual Diná Almeida. Vamos ouvir, doutor Fabiano, o momento em que o ministro Luiz Barroso pronuncia o resultado do julgamento. Com essas considerações, eu estou acompanhando o relator pela rejeição das preliminares e da prejudicial de mérito, e no mérito eu diverjo parcialmente para dar parcial provimento aos recursos ordinários e afastar a condenação por abuso de poder político e, por consequência, a sanção de inelegibilidade imputada ao primeiro investigado. Portanto, eu não estou declarando a inelegibilidade do prefeito municipal. Essa é a posição vencida, em que acompanho o ministro Alexandre de Moraes. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares nos termos do voto do relator. No mérito, por maioria, negou o provimento aos recursos para manter as sanções aplicadas aos recorrentes e determinou a imediata comunicação ao Tribunal Regional para que, independentemente da publicação de acórdão, proceda à retotalização das últimas eleições para o cargo de deputado estadual do estado de Sergipe, computando-se como anulados os votos atribuídos à segunda recorrente, nos termos do voto do relator, vencidos parcialmente quanto à condenação do primeiro recorrente e à configuração do abuso de poder político, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Feitosa. Trocando em miúdos, como fica a situação de Diná Almeida e de Diógenes Almeida? Bem, Narciso, eu atuei nesse processo como um advogado da primeira suplente Gracinha, que foi quem trabalhou para conseguir uma vaga. Após o julgamento do TSE, no dia de ontem, os ministros, por unanimidade, mantiveram a cassação em um dos fundamentos que foram acolhidos aqui no estado de Sergipe, e por maioria em outros dois fundamentos, que eram 3 as causas que o TRE aqui acolheu para cassar o mandato de Diná e tornar o seu esposo inelegível. Com essa decisão, como você viu aí na conclusão do julgamento, no final do ano passado, o TSE modificou a sua jurisprudência, que já havia sido em tese modificada na resolução das eleições de 2020, e aí em novembro, dezembro, isso foi também modificado e aplicado para as eleições de 2018, no sentido de que, cassado o mandato de um parlamentar por ilícitos, como é o caso, abuso de poder político, abuso de poder econômico, enfim, compra de voto, por algum ilícito, esses votos do parlamentar, eles são considerados nulos para qualquer efeito. Anteriormente, se a cassação só era considerado nulo se a cassação acontecesse antes das eleições, o que era muito difícil, até pelo tempo hoje que nós temos exíguo de campanha eleitoral e do processo eleitoral. Mas agora, então, ele determinou, independentemente de publicação, ou seja, não vai aguardar sequer a publicação, é outro entendimento mais recente do TSE, de não aguardar sequer a publicação do julgamento. Antes aguardava-se inclusive a publicação do julgamento em eventuais embargos, e determinou que notificasse imediatamente o TRE para que faça a retotalização do voto, que deve acontecer entre hoje e amanhã, para se definir qual o suplente que irá assumir a vaga deixada pela deputada Diná Almeida. Agora, doutor Fabiano, nessa situação de Diná e de Diógenes, os dois estão com os direitos políticos cassados?
É um termo técnico, na verdade não seria em tese direitos políticos cassados ou suspensos. Eles ficam inelegíveis. Certo. Nenhum dos dois, então, pode disputar a eleição de 2022. Direitos políticos suspensos aí, obviamente a imprensa fala aí, vocês não têm obrigação, porque não são da área jurídica. Mas o direito político suspenso é uma situação até mais grave do que a inelegibilidade. Por exemplo, no direito político suspenso, ele sequer poderia assumir um cargo de secretário. Aqui é uma inelegibilidade que conta da eleição de 2018, 8 anos. Então, eles ficariam inelegíveis do dia da eleição de 2018 até 2026, no mesmo dia. Certo. Com os direitos políticos suspensos, então, como o senhor está dizendo, nem Diógenes... Com a inelegibilidade, né? Inelegibilidade. Mas eles podem ocupar cargos públicos? Sim, em tese sim. Em tese sim, não teria problema nenhum. Eu pergunto porque Diógenes tem uma função no governo do Estado, né? Só para saber se isso teria algum tipo de impacto. Não teria, então? Não impacta, não. Impacta em concorrer a mandato eletivo. Que eles não poderão fazer em 2022? 2022, nem 2024. Em 2026, tem que ver se porque há inclusive súmula do TSE, que define que a inelegibilidade vai do dia em que ocorreu a eleição até o dia exato, 8 anos depois. Então, se a eleição, por exemplo, foi de 2018, eu não me recordo a data exata, aí tem que ver se a inelegibilidade vai findar em 2026 antes ou posteriormente à data das eleições de 2026. Aí eu pergunto, cabe recurso dessa decisão? Em tese, sim. Caberia embargos de declaração, que é um recurso muito mais restrito, que não discute mais o mérito, mas apenas algum defeito na decisão, alguma omissão. E ainda, eventualmente, se houver matéria constitucional, recurso ao STF, mas ambos sem efeito suspensivo, né? Tanto que já mandou se cumprir a decisão. Ou seja, ela pode até recuperar a elegibilidade, mas não recuperaria o mandato. Não, em tese, se ela conseguisse reverter essa decisão até o final do mandato, ela recuperaria também o mandato. Certo. O que eu acho difícil, porque quem vai julgar os embargos, por exemplo, é o próprio TSE que já, por unanimidade, manteve a cassação dela. Muito, muito, muito difícil que o TSE modifique essa decisão dele próprio. Então, há digamos assim, uma dificuldade jurídica para que ela consiga reverter esta situação. Se não conseguiu até esse momento, é muito difícil que isso aconteça daqui para frente, né? Na Justiça Eleitoral, a última instância é o TSE. Perfeito. O STF fica para resguardar qualquer eventualidade de malferimento à Constituição Federal. A última instância da Justiça Eleitoral é o TSE e foi lá que ela, como sabemos, que ela perdeu, que manteve o TSE que manteve a cassação dela. Agora, como são eleições estaduais e que a competência originária, o processo se inicia no TRE, então há duas instâncias. Quando são eleições municipais, é que recorre-se ao TRE e depois, eventualmente, ao TSE. No caso dela, há no âmbito eleitoral, da Justiça Eleitoral, apenas o recurso do TRE para o TSE. Agora, doutor Fabiano, para que a gente possa refrescar a memória do Sérgio Panos, quais foram os crimes cometidos no entendimento da Justiça Eleitoral por Diógenes Almeida e Diná Almeida? Na verdade, as imputações foram algumas. Como você se recorda, na época de 2018, o Diógenes, o esposo da deputada, era o prefeito do município de Tobias Barreto. E o TRE e o TSE entenderam que ele utilizou da máquina pública em favor da candidata. Houve, por exemplo, no dia 8 de agosto, 3 dias após a convenção para a escolha dos candidatos, que finaliza no dia 5 de agosto, o ano passado foi diferente pela questão da pandemia, ele divulgou no dia 8 de agosto, inclusive na rádio, que várias testemunhas informaram ser de propriedade dele e da família, a Rádio Landê, se não me engano, não me falha a memória. Esse mesmo nome. Que haveria um cadastramento de
dos cidadãos para ganhar casas do Minha Casa Minha Vida. E se formaram filas imensas na porta, inclusive pessoas dormindo na fila, na perspectiva, na expectativa de conseguir essa casa. E, na verdade, havia um ofício do Ministério das Cidades de maio, informando uma resposta ao próprio município, dizendo que lá em Tobias Barreto não havia mais condição de nenhum projeto residencial, porque pela portaria ministerial ele já tinha ultrapassado o déficit habitacional, que, em razão de problemas financeiros e orçamentários, os municípios que ultrapassassem 50% do déficit total não teria mais nenhum empreendimento. E havia esse ofício, inclusive, foi juntado por eles próprios no processo. Agora, então, doutor Fabiano... É que isso foi um engodo. Alguns ministros, inclusive, enfatizaram muito isso, da questão do pessoal dormir na fila, da população. Isso foi passado para a população durante 15 dias. Depois de uma intervenção do Ministério Público, que fez uma recomendação, aí eles passaram a divulgar que haveria um cadastro, mas que seria para calcular o déficit esse que é calculado por uma instituição nacional e que tem como base os dados do IBGE. Perfeito. E houve também o fato que... Doutor Fabiano, só sobre esse último fato da questão das casas, de forma implacável ontem, obviamente, que os opositores de Diógenes e de Diná não deixariam passar barato. O momento da entrevista em que ele fala dessa questão das casas foi compartilhado pelas redes sociais. Vamos ouvir o trecho da entrevista em que Diógenes Almeida faz a promessa de casas na eleição de 2018. Temos 1.000 casas, mas já existiam 2 projetos que davam equivalente a 700 e poucas casas. Já existia esse projeto. Essas casas vão ser construídas onde? Vocês dois podem me responder. No Agripino, naquelas áreas remanescentes ainda daqueles terrenos lá do Agripino da Concórdia, lá na Concórdia. Tá aí, portanto, o trecho, momento, doutor Fabiano, em que ele faz essa promessa durante a entrevista. Pode dar sequência nos outros fatos. Então, uma outra situação que foi acolhida por unanimidade dos ministros, que como eu disse, esse das casas foi acolhido por 5, foi a irrigação da campanha com verbas sem identificação. O que aconteceu? Quase mais de 50% das verbas que foram doadas à Diná foi por pessoas ligadas ao município, em sua maioria de cargos comissionados. E o Ministério Público, que atuou também nesse processo, pediu a quebra de sigilo dessas pessoas e se comprovou que essas doações eram precedidas de um depósito na conta dessas pessoas, num valor idêntico ou muito semelhante, um dia ou 2 anteriormente, e logo após transferido para a conta da Diná. E se identificou também que 2 pessoas, inclusive uma delas funcionária da Rádio Luandê, recebeu pessoas que um deles ganhava menos de R$1.000 mensais, teve, por exemplo, 160 mil que passaram na conta dele, que foram depositados na conta dele, depois sacados, e ele próprio também doou R$2.500 à campanha da Diná. Então, identificou-se que esse dinheiro não se identificou a origem. E isso se acolheu como um abuso de poder. Apesar de essas pessoas terem lastro no imposto de renda para doar, que tem um percentual que se exige para que as pessoas físicas façam doação, mesmo elas tendo dinheiro na conta, independentemente de ter ou não dinheiro na conta, e algumas delas tinham, mas sempre essas doações para a campanha de Diná eram precedidas de um depósito em espécie na conta. Apenas foi por uma transferência e depois havia essa triangulação. Então, o TSE e o TRE entenderam que, nesse caso, a ausência da identificação da origem da verba gerou abuso de poder econômico e esse foi o fato, como eu disse, mais tido como grave, mais enfatizado no julgamento. E, por fim, o último foi em relação a um abuso, porque durante a campanha houve algumas reinaugurações,
Enfim, teve até a inauguração de um mercado que já havia sido inaugurado, foi reinaugurado durante a campanha, inclusive com enfatização e discursos e às vezes até citações, e esses 3 foram então os fatos que foram tidos como abusivos e todos acolhidos, mas um apenas por unanimidade, e esses 2 últimos que eu citei, por maioria, ficaram vencidos o ministro-presidente, que é o ministro Roberto Barroso, e o ministro Alexandre Moraes. Doutor Fabiano, eu lhe peço 2 minutinhos, porque Magna Santana está nesse momento no COP, para onde estão sendo levados os 2 homens presos, acusados de participar aí do crime contra o delegado Marcelo Hercos. Magna Santana, é com você, 6h30. Bom, Narciso, 6h30, exatamente, estamos aqui na porta, tá? Aguardando mais informações, depois dessa notícia passada por Lucas Rosário, assessor de comunicação da SSP, informando sobre a prisão, dando essa notícia aí da prisão dos 2 indivíduos envolvidos nessa tentativa de homicídio, né, já relatada aí com todos os detalhes desde a abertura do programa, ao delegado Marcelo Hercos. Nós estamos aqui na porta, né, tudo aqui nessa área foi fechada e isolada com alguns cones. Estamos atentos, Narciso, e a qualquer instante nós só estaremos de volta passando mais detalhes sobre essas 2 Sem prisões. movimentação então ainda, né, Magna? Não, sem movimentação, Narciso. Perfeito, Tudo aqui perfeito. tranquilo, só essa área aqui isolada, aqui na frente do COP. Perfeito. Magna Santana aguardando, portanto, chegar no COP esses 2 bandidos que atuaram ontem na zona de expansão e que estiveram junto com o outro meliante que tentou tirar a vida do delegado Marcelo Hercos. Meu caro Fabiano Feitosa, o Sergipe conhece a sua atuação competente nessa área do direito eleitoral e sabe também que o senhor é muito bom de matemática e é muito bom no cálculo das médias eleitorais. E a pergunta que fica é: pós-anulação dos votos de Diná Almeida, quem assume a vaga na Assembleia Legislativa? Após o julgamento ontem do TSE, eu não havia feito esse cálculo ainda, mas tentei fazer rapidamente. Obviamente que a minha análise está sendo maculada pela vontade de que a nossa amiga, a nossa cliente, assuma a vaga, mas pelos cálculos que fiz, acredito que deve assumir, seria a última vaga, pela média, mesmo com a anulação, o Podemos, Avante, que foi a coligação pela qual a Gracinha concorreu, teria direito à última vaga no cálculo da média. Então, acredito que o TSE deve calcular, deve fazer o recálculo, o TRE deve fazer o recálculo, acho que hoje ou amanhã já deve estar sendo notificado, e acredito que assumirá a vaga a suplente Gracinha. Então, no máximo, nas próximas 48 horas, nós podemos estar tendo a confirmação oficial desta sua análise, de que Gracinha se tornaria deputada estadual. A demora é apenas se receber, que o TRE receba o ofício do TSE e faça esse cálculo, que ele faz no sistema, é muito rápido. Eu acredito que até amanhã nós deveremos ter essa informação do suplente, mas repito, minha análise está sendo maculada, né, pela vontade, obviamente, não há isenção nesse cálculo de minha parte, mas acredito que seja a Gracinha a assumir a vaga deixada por Diná. É que a quantidade de votos deles foi expressiva, eles fizeram 2 deputados e não fez a Gracinha não se elegeu à época por apenas aproximadamente 10 mil votos. Então ele ainda manteve uma média alta e, na minha ótica, ela assumiria o mandato. Digamos que por algum acaso, por algum deslize aí, como o senhor disse, pela vontade de ver a cliente assumir, o senhor tenha passado um pouquinho do cálculo. Qual seria o outro nome provável? Eu não tenho essa informação, Narciso, não, porque eu não fiz, quando chegou a 24ª vaga, eu parei de calcular, né? Você cravou em cima da sua análise sempre criteriosa. Quando eu fiz, inclusive, com medo de errar, eu fiz mais de uma vez, mas vamos aguardar a informação oficial do TRE. Perfeito. Meu caro doutor Fabiano Feitosa, aí surge um outro questionamento. Gracinha foi eleita pelo Podemos, mas saiu do Podemos, está agora no PSD.
o partido pode requerer a vaga? Em tese até pode, né? Ela assume o mandato normalmente, mas o fato é que à época ela tinha, e se houver alguma discussão judicial, isso será aprovado, ela tinha motivos para deixar o mandato, apesar de que não havia a chamada janela à época, mas ela tinha motivos para não permanecer no Podemos, e se houver alguma interposição de alguma ação, esses motivos serão trazidos e serão provados que que havia justa causa para que ela deixasse a agremiação pela qual alcançou a posição de suplente na eleição de 2018. Agora eu pergunto, eu muito curioso, ontem à noite fui dormir bastante tarde para poder tentar ter todas essas informações. O Podemos não tem mais outro eleito. A última eleita na coligação do Podemos é Gracinha. Se o Podemos não tem ninguém como suplente, o suplente é do Avante, de quem deveria ser a ação? Do Podemos ou do Avante? A vaga passa a ser da coligação e não do partido? Olha a confusão aí, doutor Fabiano. Não, na verdade esse entendimento, que agora era uma resolução, a partir de 2015 virou lei, na verdade a vaga é do partido em si. Eu não tenho essa informação, até porque não conversei ainda com Gracinha. Quer dizer que não há nenhum suplente. Não. O suplente seguinte, não, nenhum suplente é o candidato. Pela lista que está, inclusive no site de resultados do TRE, não há ninguém na sequência de Gracinha. O próximo é pastor Joanã, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, que inclusive é vereador. É do Avante ele. Na verdade, aí seria uma matéria até para se discutir de legitimidade. Enfim, isso aí são coisas que a gente, como me ligaram ontem, pessoa ligada a ela, a gente fala na linguagem coloquial, cada dia que sua agonia. Ou seja, mesmo que haja uma discussão jurídica, ela não será uma discussão fácil de se fazer, né? Não... Exato. Na verdade, ela tem que assumir... Doutor Fabiano, só um minuto, porque Magna Santana, direto do COP, nesse momento, confirma a chegada dos dois presos. Vai com você, Magna, 6h37. Isso, Narciso, 6h37, acabaram de chegar agora aqui no COP, são duas viaturas, né, Camburão com força tática, chegaram e o policial confirmou a chegada, que estão trazendo os dois indivíduos aí acusados de envolvimento nessa tentativa de homicídio ao delegado Marcelo Hercos. Eles entraram rapidamente, chegou com a sirene aqui ligada, e em seguida entraram, já fecharam aqui as portas, mas já estão lá dentro. Essa foto que você vê aí, essa é a imagem dessas duas viaturas da polícia trazendo esses dois indivíduos. Narciso? A movimentação aí, Magna, como é que se encontra nesse momento? Entraram, há pessoas aí do alto escalão da SSP, qual é a informação? Não, Narciso, aqui fora a gente não tem, tá, essa ideia, tá? Possivelmente apenas delegado, pessoal que esteja aqui, mas aqui fora onde nós estamos, que é a área do estacionamento, como eu disse, há um certo isolamento, e nós, onde estamos, vimos a chegada apenas das viaturas. Duas viaturas, o policial confirmou, né, que os dois indivíduos estão dentro dessa viatura, no Camburão, apenas isso. Então, qualquer movimentação, possivelmente lá dentro, mas aqui fora não, tudo tranquilo, apenas que estamos acompanhando. Ok. Muito obrigado, Magna Santana. Daqui a pouquinho volta com mais informações. Doutor Fabiano Feitosa, deixa eu me corrigir, viu? Não é que não hajam outros candidatos do Patriotas. É que o mais votado é o pastor Joanã na sequência da Gracinha. Abri a lista aqui, inclusive, para tirar essa dúvida. O próximo mais votado do Podemos seria o Carlão Vigilante, com 387 votos. Então, há um entendimento do TSE de que a legitimidade nesse caso seria do primeiro suplente do partido. Ou seja, seria o Patriota que teria que entrar ao lado... O Joanã, se que é o primeiro suplente da coligação, não teria legitimidade para interpor essa ação de
Já para provar a infidelidade. Já que existe um outro votado dentro do partido, né? Se não existisse, aí seria um caso sui generis. Perfeito. É o Carlão Vigilante na sequência com 387 votos. A Gracinha do Podemos, né? O Zezinho Sobral foi o primeiro colocado com 25.764. Dina Almeida Caçada, 20.168. E a Gracinha com 16.176. 179, melhor dizendo. Na sequência vem os votados pelo Avante e pelo PMN, Patriotas, a PMN na sequência, e aí lá embaixo aparece o Carlão Vigilante com 387 votos, ou seja, podemos ter, caso haja uma discussão aí jurídica, um deputado estadual com uma votação muito ínfima. É uma situação realmente ainda a se discutir, mas o fato é que, a princípio, assume provavelmente então a Gracinha a partir desses cálculos feitos pelo delegado Fabiano Feitosa. Doutor Fabiano Feitosa, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã, por todos os detalhes, por essas informações em primeira mão, espaço sempre aberto e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Narciso. Eu que agradeço a você pelo espaço e reitero que estamos à disposição sempre do seu programa. Abraço e bom dia a todos. Tá aí, portanto, o advogado Fabiano Feitosa, trazendo todos os detalhes aqui no Jornal da Fã. Gracinha, ex-prefeita de Itaporanga da Ajuda, pode assumir mandato na Assembleia Legislativa. Mesmo com a anulação de votos de Dina Almeida, a coligação que fica com a maior sobra seria a coligação que foi formada pelo Podemos, Avante, PMN e Patriota. E eu tenho uma informação em primeira mão para você aqui no Jornal da Fã. Exclusivo. Conversei ontem com a presidente do Podemos, delegada Daniele Garcia. E Daniele Garcia informou: a assessoria jurídica do partido vai analisar a situação. Exclusivo. Portanto, não está descartada a possibilidade do Podemos ir à Justiça Eleitoral requerer a vaga. Exclusivo. Caso faça isso, o suplente seria Carlão Vigilante, que teve apenas 387 votos. Exclusivo. Atualizando mais ainda informações com essa questão da sucessão de Dina. Quem substitui ou não. Vejam só, após o intervalo comercial, recebi aqui do meu amigo Gaguinho um áudio informando o seguinte: para se eleger, o candidato, mesmo com a sobra, teria que ter 10% do coeficiente eleitoral, o que daria mais de 4 mil votos. Portanto, o Carlão Vigilante, que eu fiz dele quase deputado estadual, eu desfaço. Viu, Carlão? Estou tirando sua faixa. Você não vai assumir, mesmo que a vaga seja do Podemos, porque você teve apenas 387 votos. Portanto, esta regrinha eleitoral, o Gaguinho, atento à informação aqui no Jornal da Fã, nos relembrou dela. Eu confirmei com o advogado Fabiano Feitosa, e é isso mesmo. O Carlão Vigilante teria que ter tido mais de 4 mil votos para assumir esse mandato. Portanto, o Podemos não tem nenhum outro candidato que tenha ultrapassado 10%. Portanto, não tem legitimidade, segundo a interpretação do advogado Fabiano Feitosa. Eu quero fazer de Fabiano Feitosa delegado, não tem jeito hoje. Vou botar ele no concurso a pulso. O advogado Fabiano Feitosa nos garantiu que não há, portanto, legitimidade do Podemos para solicitar, requerer junto à Justiça Eleitoral o mandato, já que não há nenhum outro. Perguntei a ele se o Avante, então, poderia fazê-lo. Na interpretação dele, claro, como ele mesmo disse aqui no ar, contaminado pelo fato de ser o advogado da Gracinha, na avaliação dele, o Avante não pode fazer esse questionamento à Justiça Eleitoral. Portanto, é dado como certo que Gracinha assume mandato na Assembleia Legislativa. Se haverão aí desdobramentos e discussões, nós teremos que aguardar. Quero mandar aqui, inclusive, meus votos de pronto restabelecimento ao presidente do Avante, o Clóvis Silveira. Clóvis Silveira,
ele está internado em tratamento de saúde e quando nós checamos aí a informação com ele, recebemos esta informação dele de que ele estaria em tratamento de saúde. Quero aqui desejar os meus votos de pronto restabelecimento a Clóvis Silveira, presidente do Avante.